Ok, então, hoje nós vamos iniciar com o estudo dos logaritmos, certo? Dando sequência ao que nós já estávamos trabalhando, que era a função e as equações exponenciais. Para a gente entender um pouquinho como funciona a questão do logaritmo, nós vamos ter que recorrer à ideia das operações inversas. Nós sabemos lá na aritmética básica que existem as operações sempre aos pares, adição inversa, subtração, multiplicação inversa, divisão, potenciação inversa, a radiciação. Assim também, a exponencial é a operação inversa ao logaritmo. Então, para a gente entender um pouquinho a ideia de logaritmo, nós vamos trabalhar com uma ideia inicial de equação exponencial. Então, resolvendo a equação 3 elevado a x igual a 81, eu vou fatorar o 81, certo? Que vai dar 81 dividido por 3, que dá 3, dá 27 dividido por 3, que dá 9, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 vai dar 1. Ou seja, 81 é 3 elevado no expoente 4. Substituímos o 81 por 3 no expoente 4, cancelamos a base e temos o valor de x que é igual a 4. Como a operação inversa da exponenciação é o logaritmo, então nós podemos dizer que 4 é o logaritmo de 81 na base 3. Por quê? Porque se eu pegar esse 3 aqui e elevar esse 3 no expoente 4, o resultado que eu vou obter vai ser o 81, certo? Então, aplicando a inversão da operação, nós temos o logaritmo. Na segunda equação, 5 elevado a x igual a 125. Fatorando 125, dá o expoente 3. Como o 5 está no denominador, esse 3 é negativo, certo? Então, bases iguais, cancelamos a base, x igual a menos 3. Então, nós podemos dizer que 3 negativo é o logaritmo de 1/125 na base 5. Porque se eu pegar esse 5 aqui e elevar esse 5 no expoente 3 negativo, o resultado dessa minha operação vai ser 1/125, que é o valor que aparece aqui dentro do parênteses. Então, o logaritmo, para ficar bem claro, é um número real que é resultante da operação inversa da exponenciação. Aqui, então, nós temos uma definição mais clara do que seria um logaritmo. Então, sejam dois números reais positivos a e b com a diferente de 1, denomina-se logaritmo de b na base a, o expoente c tal que b é igual a base a elevado no expoente c. Ou seja, logaritmo de base a em b é igual a c. C e somente c, a elevado no expoente c for igual a b. Ou seja, se esse a elevado nesse expoente c for igual a esse número b, conforme nós vimos anteriormente. Então, alguns exemplos aqui, ó. Logaritmo de base 4 em 64 vai ser igual a 3. Por quê? Porque se eu pegar o 4, elevar o 4 no expoente 3, o resultado vai ser 64, certo? Logaritmo de base 10 em 100 igual a 2. Por quê? Porque se eu pegar o 100 e elevar no expoente 2, o 10 elevar no expoente 2, o resultado vai ser 100. Logaritmo de base 1/4 em 16 igual a menos 2. Porque se eu pegar 1/4 e elevar no expoente menos 2, o resultado vai ser 16. Logaritmo de base 9 em 1 igual a 0. Por quê? Porque 9 elevado no expoente 0 é igual a 1. Então, isso aqui seria uma definição de logaritmo. Os termos que eu uso quando eu vou falar de logaritmo. Esse número aqui é a base do logaritmo, certo? Esse número aqui é o logaritmando, ou antilogaritmo. E o resultado é o logaritmo em si, beleza? Aqui, então, alguns exemplos de nós trabalharmos com a ideia de logaritmo. Calcule y em cada uma das equações. Logaritmo de base 4 em y é igual a 5. Bom, aplicando a definição de logaritmo, eu sei que
que o 4 elevado no expoente 5 vai ter que ser igual ao número que vem aqui, que está substituído por y. Então, eu vou botar assim, y é igual a base 4 do logaritmo elevado no expoente 5. Quanto que é 4 no expoente 5? É igual a 1024. Então, o valor de y é igual a 1024. Aí nós podemos escrever logaritmo de base 4 em 1024 é igual a 5. Beleza? Logaritmo de base 2 em 36 igual a y. Aplicando a definição, o 2 elevado no y tem que ser igual a 36. Então, 2 elevado a y é igual a 36, certo? Fatorando aqui, né, dividindo por 2, nós vamos ter 2 elevado a y é igual a 2 elevado em que expoente? 5. Opa, aqui não é 36, aqui tem que ser 32, tá? Então, 2 no expoente y igual a 32. Como as bases são iguais, nós vamos ter, então, que o nosso valor de y é igual a 5. Da onde saiu esse 5? Deu pegar o 32 e dividir eles simultaneamente. 32 por 2, 16, 16 por 2, 8, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Apareceu 5 vezes. Então, nós vamos escrever logaritmo de base 2 em 32 é igual a 5, certo? Na letra C, eu vou pegar esse 9, vou elevar ele no expoente 1, e esse resultado vai ser igual, então, para mim, no y, certo? Teremos aqui, então, logaritmo, y igual a 9 no expoente 1. Quanto que dá 9 no expoente 1? Dá 9. Então, y é igual a 9. Reescrevendo a expressão, logaritmo de base 9 em 9 é igual a 1. Tranquilo? Depois de a gente trabalhar com a definição de logaritmo, então, nós precisamos considerar algumas consequências da definição. A primeira, quando a base do logaritmo e o logaritmando são iguais, certo? O logaritmo sempre vai ser igual a 1. Por quê? Porque qualquer número elevado no expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, por exemplo, se eu tiver o logaritmo de base 5 em 5, quanto que vai ser isso? Vejam que a base e o logaritmando são iguais. Então, o resultado vai ser igual a 1, porque 5 no expoente 1 é igual a 5. Então, é a primeira consequência da definição. A segunda consequência da definição, o logaritmo de uma base qualquer em 1 sempre vai ser igual a 0, porque qualquer número elevado no expoente 0 vai ser igual a 1, certo? Considerando isso, nós vamos ter, então, por exemplo, logaritmo de base 6 em 1 é igual a quanto? É igual a 0, porque 6 no expoente 0 vai ser igual a 1. Logaritmo de base 1/3 em 1 é igual a quanto? É igual a 0, porque 1/3 no expoente 0 vai ser sempre igual a 1. Terceira consequência, logaritmo de base A de um número que pode ser escrito na forma de potência com a mesma base do logaritmo é igual ao expoente. Por quê? Base de potência e base de logaritmo são operações inversas e ambos se cancelam. Então, por exemplo, logaritmo de base 3 em 27 é igual a quanto? O 27, ele pode ser escrito como uma potência de base 3. Então, logaritmo de base 3 de 3 no expoente 3. Base do logaritmo e base da potência são iguais, se cancelam. O que sobrou para mim lá em cima? 3. Ou logaritmo
de base 2 em 32. Vendo que o 32 pode ser escrito na forma de potência de base 2. Nós vamos ter, então, logaritmo de base 2 com o 2 no expoente 5. Base da potência e base do logaritmo iguais. Qual é o resultado disso? 5. Beleza? Na quarta consequência da definição, se nós tivermos dois logaritmos de mesma base, mas com logaritmandos diferentes, certo? Nós podemos considerar que eles são logaritmos iguais, porque B e C são valores iguais, ok? E na quinta consequência da definição, nós vamos ter o seguinte, uma potência que tem o expoente com logaritmo de base igual à base da potência, vai vir de contrapartida lá na terceira consequência da definição. Então, por exemplo, 5 elevado ao logaritmo de base 5 em 8, quanto vai dar isso aqui? Vejam que a base da potência e a base do logaritmo são iguais. Elas simultaneamente se anulam. O resultado disso vai ser igual a 8. Ou, logaritmo 6 elevado ao logaritmo de base 6 em 4. É igual a quanto? Base da potência 6, base do logaritmo 6. O resultado disso vai ser igual a 4. Então, aqui, algumas das consequências da definição do logaritmo. Então, a condição de existência, ela vem de encontro à definição que diz assim, um logaritmo de base A em B é igual a C, quando A for maior que 0, quando B for maior que 0 e quando A for diferente de 1. Então, o logaritmo só existe se a gente respeitar essas três condiçõezinhas aqui. E isso eu aplico quando eu tenho um logaritmo indefinido. O que é um logaritmo indefinido? Quando aparece uma variável na composição do logaritmo. Então, se eu for aplicar essa condição de existência do logaritmo aqui, nós temos a base para analisar, tá? A base aqui é clara, não é clara? 3. Ela é maior que 0 e diferente de 1. E o logaritmando, que é o valor do b aqui, ele precisa ser o quê? Maior que 0. Então, eu vou pegar 2x mais o 8, isso aqui precisa ser maior que 0, pela condição que está dizendo lá em cima. Tem uma equação do primeiro grau. O 8 que aqui é positivo, vem para cá, negativo. Então, eu tenho 2x tem que ser maior do que o menos 8. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o x tem que ser maior do que o menos 8 dividido por 2. Ou seja, o x precisa ser maior que quem? Que o menos 4. Certo? Tranquilo? Então, para qualquer valor de x maior que 4 negativo, nós vamos ter esse logaritmo existindo aqui. No segundo, verificar qual deve ser o valor de x para que o logaritmo de x mais 1, de base x mais 1, em menos x ao quadrado mais 2x mais 8 exista. Primeira coisa, o valor de a da base do logaritmo está definida? Não. Então, eu vou considerar que esse a tem que ser maior que 0 e esse a tem que ser diferente de 1. Então, eu vou botar aqui, x mais 1 precisa ser maior que 0. Esse 1 que é positivo passa negativo. Então, para esse x mais 1 ser maior que 0, o x tem que ser maior que 1 negativo. Certo? E vamos considerar outra situação. Esse x mais 1, que é o valor do a, ele tem que ser diferente do 1. Certo? Para ele ser diferente do 1, então esse 1 que aqui é positivo vem para cá negativo. Então, x tem que ser diferente de 1 menos 1. Ou seja, x precisa ser diferente de 0. Então, para a base do logaritmo, eu tenho que ter um valor maior que 1 negativo e diferente de 0. Para o logaritmando, o que eu tenho ali? Eu tenho
menos x ao quadrado, mais o 2x, mais o 8. Isso tudo tem que ser maior que 0. É uma inequação do segundo grau. Como que eu faço para resolver ela? Normal. O coeficiente A é menos 1, o coeficiente B é 2, o coeficiente C é 8. Calculo o valor do delta, que é dado por 2 ao quadrado, menos o 4, vezes o 1 negativo, vezes o 8. Temos, então, que o delta é igual a 4, menos com menos, mais 32. Ou seja, delta é igual a 36. Calculando os dois valores de x possíveis para essa inequação, menos o valor de b. Então, menos 2, mais e menos a raiz quadrada de 36, dividido por 2 vezes o a, que vale menos 1. Eu vou ter o menos 2, mais e menos o 6, dividido por menos 2. Aqui eu vou ter, então, o x1 precisa ser maior que menos 2 mais 6, dá 4. 4 dividido por menos 2 é igual a menos 2. O x2 precisa ser maior que menos 4 com menos 6, menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 vai ser 4 positivo. Como aconteceu a inversão do sinal aqui, inverte também esse valor. Então, tá? Esse x, ele vai ser menor, esse x2, menor que 4. Aí eu vou traçar assim, ó, um seguinte intervalo. Nós sabemos que a função do segundo grau forma uma parábola. O x1 aqui, ele é menos 2 e o 4. Então, quais são os valores de x que eu posso atribuir para que esse logaritmo exista? Aqueles que são menores que o 2 negativo e aqueles que são maiores que o 4. Todo número entre menos 2 e 4 positivo não pode ser substituído aqui no x para esse logaritmo existir. Beleza?